Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto CM, uma série de vídeos em que trazemos a discussão de temas jurídicos, sempre assuntos atuais e relevantes. Eu sou Juliana Elf e estou mais uma vez com o sócio do Cândido Martins Advogados, Alani Cândido. Olá, Alani. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem? O assunto hoje vai ser a tributação sobre grandes fortunas. Existem uma série de projetos no Congresso sobre esse assunto, que voltou à discussão recentemente após a crise do coronavírus, até como uma maneira de aumentar a arrecadação do país. Alani, essa parece ser uma discussão bastante recorrente ao longo dos últimos anos, e eu gostaria de saber por que você acredita que essa medida até hoje não conseguiu avançar. Juliana, o imposto de grandes fortunas, ele está na Constituição desde 88 e vem acumulando vários projetos. O INSPER, ele fez um levantamento recentemente e esses números que eu vou citar são desse estudo trazido pelo INSPER. São 37 projetos, né? Tanto projetos nascidos na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E tem dois projetos específicos, que é o 202 de 89 e o 277 de 2008. E esses projetos vão sendo apensados a esses dois projetos. Então, desde 89 a gente já tem projetos e tentativas de implementação do imposto sobre grandes fortunas e até hoje não avançou. Então, é um projeto. São vários projetos e é uma tentativa de um tributo bastante polêmico e bastante discutido nos últimos anos. Como você destacaria os prós e contras de uma medida como essa? Eu acho que a gente poderia dizer que uma medida positiva é o fato de existir uma contribuição de uma parcela da população que teria condições de trazer essa contribuição financeira para o governo. É uma tributação, esse é o conceito que está por trás do imposto sobre grandes fortunas. Talvez o ponto negativo seja o fato da ineficiência desse tributo, né? Ele é um tributo bastante polêmico. A gente vai falar um pouquinho aqui das experiências de alguns países, onde no final do dia você não consegue realmente arrecadar esses valores dessa parcela da população que tem condições de ter bons assessores e eventualmente migrar sua residência para outra jurisdição, para outro país. E eu gostaria que você explicasse para a gente os projetos mais recentes que surgiram após a pandemia. Quais as diferenças entre eles e como funcionaria a cobrança do tributo na prática? Durante a pandemia existiram alguns projetos, né? São mais ou menos uns 7, 8 projetos que nasceram durante a pandemia. Talvez uma característica deles é o fato deles tentarem implementar o imposto sobre grandes fortunas com empréstimo compulsório. É uma ideia, eu diria, é um projeto híbrido, né? Você implementar grandes fortunas junto com o empréstimo compulsório, lembrando que empréstimo compulsório é um empréstimo, né? Então a população empresta esse valor para o governo que depois devolveria. Bastante polêmico, né? Já tivemos uma experiência no passado e gerou muito processo, ou seja, foi bastante judicializado a discussão do empréstimo compulsório. Então, a ideia do imposto sobre grandes fortunas parece que ganhou forças durante a pandemia com a ideia de arrecadar receita num momento difícil. Existe bastante questionamento se isso seria eficiente ou até mesmo correto de se fazer neste momento. Certo. E em outros países, como funciona a tributação sobre as grandes fortunas? Explica um pouco para a gente. É relativamente simples, né? Existe uma determinada faixa de patrimônio onde os países implementariam o recolhimento de 0,5%, 1% sobre essa faixa do patrimônio.
Então, as pessoas físicas que estivessem dentro desse patamar passariam a recolher esses valores. Aqui no Brasil existem alguns projetos que eles incluem também as pessoas jurídicas. Então, o interessante é que é um imposto sobre grandes fortunas e aí você estaria taxando o patrimônio de pessoas jurídicas. Ou seja, mais uma polêmica em relação ao tema. Por que uma pessoa jurídica deveria também participar desse recolhimento desse tributo? É um questionamento grande e que traz uma pitada a mais na polêmica do imposto sobre grandes fortunas. E conta um pouco para a gente a sua opinião. Você acha que taxar essa parcela mais rica da população seria uma maneira eficiente de equilibrar as contas do país? Eu acho que não, Juliana. O imposto sobre grandes fortunas, ele tem se mostrado, falando um pouco da sua pergunta anterior, os países da Europa que implementaram, muitos deles já abandonaram esse tributo, né? Eles viram que não é tão eficiente. A parcela da população que contribuiria migraram para países vizinhos e, desde então, o recolhimento desse tributo deixou de ser interessante ou importante. Então, a efetividade do imposto ele não é real. Então, as distorções em relação a esse tributo, elas são muito grandes e a ideia de implementar e trazer uma arrecadação maior, ela deixa de existir. Então, o imposto sobre grandes fortunas, na minha visão, é um tributo que não deveria ser implementado aqui no Brasil. Bom, hoje eu encerro por aqui, vamos seguir acompanhando esse tema. Alane, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, Juliana, obrigado. Esse foi o Minuto CM, fiquem ligados nos próximos vídeos. Até mais!